Queria convidar você agora a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos pequenos, mas o primeiro texto está em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, apenas isso. Ezequiel 14, versículo 14. E diz o seguinte: ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Vou repetir: ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Agora você vai abrir em Jó capítulo 1, também leremos apenas um versículo, que é o versículo de número 8, que diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus pela tua palavra, que é reveladora, que ela nos ensina, que ela nos faz crescer, que ela nos mostra os caminhos, que ela nos faz felizes, ó Pai, ó Deus, e nós somos muito gratos pela tua palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesse momento. Começa falando ao meu coração. Deus, me dê a graça e a unção que eu preciso para transmitir a tua palavra. Dá inteligência, ó Deus, dá sabedoria, ó Deus, faça assim também com o teu povo, dá inteligência e sabedoria, para que haja entendimento. E eu repreendo deste ambiente todo o espírito de distração, todo espírito de confusão nas mentes, e que o Senhor esteja, Senhor, revelando a tua palavra a cada um de nós, pois nós temos a certeza que vamos sair deste lugar abençoados no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se assentar? Quando nós falamos em excelência no mundo em que vivemos, no mundo corporativo, das empresas, quando nós falamos em excelência, alguns colocam que existem alguns degraus para a gente atingir a excelência. Para a gente chegar no topo da excelência, nós precisamos caminhar alguns degraus, nós precisamos estar com o objetivo de chegar na excelência, mas muitas vezes a gente precisa ter um caminho, subir uma escada para nós chegarmos até lá. E para exemplificar isso, para trazer como exemplo para as nossas vidas, eu queria usar uma coisa que talvez muitos aqui usem. Quem já usou Uber aqui, levanta a mão, por favor. Uber. Muitas pessoas usaram Uber já, né? E quando nós pensamos no Uber, nós pensamos que nós gostaríamos de ter um bom atendimento, um bom serviço, um serviço de excelência, mas muitas vezes não é isso que acontece. Por isso tem lá as notas que nós temos que dar, e muitos dos motoristas são desclassificados e não podem mais dirigir o Uber, porque a nota dele em relação a muitos clientes foi muito ruim. E no mundo aí corporativo, quando pensa-se que um Uber foi expulso, vamos dizer, do Uber, do aplicativo de poder dirigir um Uber, pensa-se que ele foi criminal, é a palavra que é usada, é criminal, ou seja, ele não atingiu o objetivo do Uber.
Ele às vezes não te levou no destino que você queria. Ele estava muitas vezes com o seu carro sujo. Ele foi muitas vezes antipático e grosseiro. Então ele, no mundo, aí ele é considerado criminal. Assim como nós podemos começar a trazer isso para a nossa vida como profissionais. Quando eu não atendo bem, eu sou criminal. Agora, ele também pode me entregar um degrau dessa escada, que é o básico. O básico, o que é? Ele me levar até o endereço, ele me cumprimentar, falar bom dia ou boa noite, me cumprimentar, olhar o endereço, me levar até o meu destino, sem nenhum problema. Isso é o básico, é o que ele poderia fazer, o mínimo necessário. Agora, ele pode também estar fazendo o que é esperado dele. O que é esperado do Uber? Quem criou o aplicativo espera que, no mínimo, ele te leve até o endereço, que o carro dele seja um carro limpo, que o carro dele não te traga nenhum problema, e que ele ofereça para você uma água ou uma bala, como muitas vezes eles fazem com a gente. Você quer uma bala? Você quer uma água? Está com sede? Isso é esperado. Foi um pouco além do básico. O básico é só levar no meu destino e me cumprimentar. Agora, existe também o que é desejado. É um degrau a mais. É mais do que esperado. É o que é desejado. Quando ele é simpático, ele me oferece a água, ele me oferece a bala, ele cumpre de me levar até o destino, mas ele pergunta também: o ar condicionado está frio, está quente, você quer que melhore o ar condicionado? A velocidade que eu estou indo está boa? Ele traz algo mais, algo desejado. Nós queremos ter uma corrida boa no Uber. Agora, além disso, tem aquele que é surpreendente. E aí eu quero que você traga para a sua vida. Na sua vida, lá na sua empresa, no seu trabalho, você como funcionário, como patrão, onde você está? Será que você tem entregue só o básico na sua vida? Até na nossa família. Nós como filhos, como pais, como esposo, como esposa, está fazendo o básico, ou está fazendo o esperado, ou o desejado, ou está fazendo o que é surpreendente. Quando é surpreendente, é que além de ser simpático, sorridente, além disso, ele se esforça para fazer o melhor. Ele te pergunta se você quer ouvir uma música, se o ar está bom. Ele vai te surpreendendo com coisas que você nunca viu em outro. Você já entrou, mas não viu isso acontecer. A música está boa, está alta, você gosta desse tipo de música? Você quer que mude a música? Começa a te surpreender. E ele é simpático, ele conversa com você. Ele faz um diferencial. É surpreendente. Agora tem aquele que eles colocam na categoria de incrível. Foi mais que surpreendente. Ele faz tudo isso, é uma pessoa simpática, é uma pessoa que põe uma música para você, do jeito que você quer, o ar está da forma que você quer, se você quiser ele abre a janela ou fecha a janela. Então ele vai além disso, mas é alguém que você vê que ele está se esforçando para fazer o melhor dele. O incrível é aquele que se esforça para fazer além do surpreendente. Ele faz, ele não se irrita com nada que está no trânsito. Ele te dá dicas de hotéis, ele te dá dicas para chegar no aeroporto da forma melhor. Ele traz orientações sobre a cidade que você está chegando, se você está chegando numa cidade diferente. Ele te
te dar alguma coisa que vai tornar a sua viagem mais agradável naquela determinada cidade que você está. Então ele se torna incrível, ele te encanta, ele faz algo muito mais que surpreendente, é incrível. E quando nós lemos esses textos da palavra de Deus, quando Deus fala ali para Ezequiel, que estava no cativeiro, e Ezequiel começa a orar pela cidade, e Deus fala com ele: olha, nem se Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, eu salvaria só eles. Sabe por quê? Porque esses homens, eles encantavam a Deus, eles eram incríveis diante de Deus. Deus olhava para eles, e falava, como ele falou para Jó no segundo texto, como ele falou de Jó no segundo texto que nós lemos, quando Satanás rodeia a terra e aparece junto com os anjos diante de Deus, e Satanás chega ali e ele fala assim: de onde você está vindo? De rodear a terra. Ah, você está vindo de rodear a terra? Você observou meu servo Jó? Você observou meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus estava falando com Satanás: olha, está ali um homem incrível, um homem que me encanta, um homem diferente. E aí eu queria trazer essa aplicação do mundo material que nós vivemos para o mundo espiritual. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de cristão eu tenho sido? Será que eu sou criminal? O que é o crente criminal? Ele vive no pecado, ele conhece Jesus, mas ele vive no pecado. É menos do que o básico, porque o básico, o que Deus espera do básico, é que aquele crente, o básico seria aquele crente que vem na igreja, aquele crente que crê em Jesus como seu Salvador, ele peca por acidente, é o básico, porque se vive em pecado, é um crime, é um desencanto para Deus, Deus fica triste com isso demais. Agora, Deus quer que a gente fique apenas no básico? Não. O esperado é aquele crente que vai à igreja, que lê a Bíblia, que ora, no mínimo esperado, o mínimo, é um crente que vem à igreja, que tem prazer em congregar, é um crente que ora todos os dias, é um crente que lê a Bíblia todos os dias, é o esperado. Agora, o desejado é que além dessas coisas que eu falei, de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, é aquele que evangeliza, que fala de Jesus para as outras pessoas. É mais que o esperado, porque aquele que faz o que é esperado, ele está pensando nele, mas Deus não quer que a gente seja egoísta, Ele quer que a gente pense no nosso próximo também. Então o que é desejado é que a gente faça tudo isso, tenha vida com Deus, mas se preocupe com as pessoas, de falar de Jesus para as outras pessoas, porque elas estão caminhando para a perdição. Agora, surpreendente, um crente surpreendente, é aquele que vai à igreja, lê a Bíblia, ora, fala de Jesus para as outras pessoas, mas ele ama almas perdidas. Ele não só fala, mas ele ama as pessoas, ele gosta de servir, ele tem prazer em servir, ele não serve apenas porque é mandado, não. E eu queria falar um pouco sobre esse crente incrível, esse cristão incrível, que Deus mostra através da vida de Jó. Primeiro, sincero e reto. O que é sincero e reto? É aquele cristão que tem a sua vida transparente, ele não tem o que esconder, a vida dele é o que ele é,
O que ele prega, ele vive. Ele não prega apenas, ele prega e vive. É aquele que tem uma só cara, uma só palavra. Sua palavra é sim, sim, não, não. Não há mentiras brancas. É sempre a verdade. Fala a verdade sempre. E o que Deus quer da gente é isso, porque Ele observou em Jó e ficou encantado. Então Ele quer que a minha vida também seja uma vida transparente, uma vida de uma cara só, uma vida que fala sempre a verdade, mesmo que às vezes vai me custar alguma coisa, eu vou perder se eu falar a verdade. Perca, mas você vai ganhar com Deus. É melhor ganhar com Deus do que ganhar no mundo. Então nós precisamos pensar sobre isso. É aquele cristão que não fala dos outros pelas costas. Se ele tem alguma coisa para falar, ele fala pela frente. Ele é sincero com as pessoas. Ele não dá um beijinho e depois fala mal pelas costas. Ele fala que ama e ama de verdade. Esse é o crente sincero e reto, como Jó era, como Daniel era. Daniel, lá no capítulo 6, versículo 4, eu vou ler só esse versículo, diz o seguinte: então os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício, nem culpa. Não achava nele nem vício, nem culpa. Ele não era na frente do rei e nas costas do rei, ele estava traindo, usando daquele que Deus colocava na mão dele, tinha colocado na mão dele para ganhar vantagens. Ele não fazia nada de escondido, ele não tinha nenhuma corrupção no reino, ele não mentia, ele falava, tudo que Daniel falava era verdade, era transparente, sincero, reto. Tanto é que os príncipes procuraram na vida dele, vasculharam a vida dele, e não acharam nada. Vamos pegar Daniel então na lei do seu Deus, porque eles não acharam nada, culpa nenhuma em Daniel. Nós precisamos caminhar por esse caminho, nós precisamos ser incríveis diante de Deus, nós precisamos mudar as nossas posturas, porque passou, se pecou, arrependei-vos, e agora uma nova caminhada, para que Deus olhe para a gente e possa ver uma pessoa sincera e reta, porque Deus, Ele ama os sinceros e retos, aqueles que falam a verdade, que estão diante da sua presença o tempo todo, que você acha que Jó não errou na sua vida? Errou. Daniel errou, todos nós erramos, só Jesus Cristo não errou. Mas Deus se encanta com eles porque eram sinceros e retos. Sinceros e retos. Segunda coisa que Deus fala de Jó, temente a Deus. Fala que ele era sincero e reto e teme a Deus. O que é temente a Deus? Temente a Deus não é ter medo de Deus, não. Temente a Deus é respeitar a Deus. Quem respeita a Deus, obedece os seus mandamentos. É muito simples. Quem obedece, quem respeita a Deus, obedece os seus mandamentos. Então, se eu falo que eu respeito a Deus, que eu sou temente a Deus, eu obedeço os mandamentos de Deus. E Jó era assim. Ele obedecia os mandamentos de Deus. Ele era uma pessoa que gostava e tinha prazer em obedecer a Deus. E
Quando nós vemos lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu respeito a Deus, eu começo a mostrar que eu sou sábio. Era o que acontecia na vida de Jó. Ele era um homem sábio, era um homem temente a Deus, e quem teme a Deus só leva vantagem, porque quem teme a Deus obedece a palavra de Deus, então é abençoado. E eu queria usar como exemplo o livro de Provérbios capítulo 3, e nós vamos ler alguns versículos. Diz o seguinte: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Filho meu, não esqueça da lei de Deus e guarde os mandamentos de Deus, porque quem guarda os mandamentos de Deus está temendo a Deus, que é o princípio da sabedoria. Aí ele continua no versículo 2: porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Gente, o que nós mais queremos nessa vida, daqui enquanto nós estamos aqui, é o quê? Vida de longa e vida de paz. E o segredo está em temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, respeitar a Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos encurtando a nossa vida, e estamos trazendo confusão para a nossa vida. É a verdade. Por isso, Jó, na sua sabedoria, ele obedecia tudo a Deus. Daniel, na sua sabedoria, obedecia tudo a Deus. Noé, na sua sabedoria, obedecia tudo a Deus, porque aumenta os nossos anos de vida. Quando você peca, seja sincero, a sua vida não vira um tormento, porque você perde a paz com Deus, e perde a paz com os homens, e perde a saúde. É a mais pura verdade, é a mais pura verdade. Viver em paz com Deus, temendo a Deus, obedecendo. Você poder olhar para Deus e saber o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, porque quando nós estamos obedecendo a Deus, Ele ouve o nosso clamor, a nossa oração. E aí ele continua: não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, quem é sábio, quem teme a Deus, ele é benigno, ele é fiel, e ele acha graça diante de Deus e dos homens. Não só de Deus, diante dos homens também, porque coisa boa é você encontrar uma pessoa fiel e boa no nosso caminho. É muito bom, é muito especial. Por isso que Deus olha para Jó e se encanta, porque existia a benignidade e a fidelidade em Jó. Ele pegava aquilo para a vida dele, ele queria isso na vida dele. Aí o versículo 5, ele diz ainda assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. 6, reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós confiamos no Senhor de todo o coração, não ficamos só estribando no nosso conhecimento, falando: não, eu vou fazer do meu jeito. Não, faça do jeito de Deus, obedeça a Deus, e Ele endireitará os nossos caminhos. Ele vai à nossa frente, endireitando os caminhos, abrindo portas para a gente. Deus tem prazer nisso, para aqueles que o temem de verdade. Quando nós tememos o Senhor, nós o respeitamos de verdade. Quando nós não estribamos no nosso próprio entendimento, tem gente que fala: não, isso aí eu vou fazer do meu jeito. Faz do seu jeito, vai quebrar a cara. Faz do jeito que Deus manda, e as tuas veredas serão direitas, abençoadas na presença de Deus. No versículo 7,
diz o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afaste do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afaste do mal. Nós vamos falar sobre isso no terceiro ponto. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Saúde para a gente, é saúde para a gente, para a nossa vida. E para terminar, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra o Senhor. Quem ama a Deus, quem teme a Deus, ele honra o Senhor em tudo. Quando Deus fala para trazer o seu dízimo e a sua oferta, ele honra o Senhor. Ele coloca Deus em primeiro lugar. As primícias são para Deus. Ele coloca Deus em primeiro lugar. E quando ele coloca Deus em primeiro lugar, Deus se encanta com ele, porque fala: não, ele não está apegado às coisas materiais, ele me colocou em primeiro lugar. Certamente a vida de Jó, que Deus se encantava, que ele oferecia sacrifícios para Deus o tempo todo. Alguém que encantava a Deus, porque temia ao Senhor. Nós queremos ter uma vida de excelência na presença de Deus, uma excelência no nosso serviço cristão. Então nós precisamos ser sinceros e retos e temer a Deus. E para terminarmos, ele ainda fala: e que se desvia do mal. Se desvia do mal. Por que se desvia do mal? Porque o mal está aí, o tempo todo na nossa frente. O pecado nos atrai. Vamos ser sinceros. O apóstolo Paulo, ele mostra isso de forma tão clara lá em Romanos 7,10, ele diz o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Quando nós não temos uma vida incrível diante de Deus, uma vida de excelência no nosso serviço cristão, é isso que acontece o tempo todo. A gente às vezes até quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. A gente não quer pecar, mas a gente acaba pecando, porque o pecado nos atrai. Mas o pecado nos atrai, mas ele também nos destrói. Por isso que Deus olha para Jó e fala com Satanás: ó, está vendo, Satanás? O mal, ele também sofre os problemas do mal. O pecado também bate na porta de Jó, mas só que ele se desvia. Ele se desvia. E em relação ao mal, não tem jeito, gente. Nós temos que nos desviar. Nós temos que nos desviar. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos dá a solução para esse embate que existe da nossa carne com o nosso espírito. Nosso espírito não quer pecar, mas a nossa carne nos chama, nos atrai o tempo todo. E por isso que o mal que eu não quero, eu acabo às vezes fazendo. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual o segredo? Andar segundo o Espírito. Não dá lugar para a carne. Tem gente que brinca com a carne. Não brinca com a carne não, meu irmão. Você vai cair. Qualquer um de nós cai. Se brincar com a carne. Tem que fortalecer o espírito. E como é que nós fortalecemos o espírito? É orando, é lendo a Bíblia, é jejuando, é vindo à igreja, é ouvindo a palavra, é ouvindo os desafios e correndo atrás dos desafios. É assim que a gente vence. Por isso que o apóstolo Paulo, ele, lá em 1 Coríntios 6,18, ele diz: fugir da prostituição. Fugir. Tem que fugir. Porque se você não fugir, ficar perto da prostituição,
você vai cair. Nós começamos a pecar aqui na mente. Na mente. É uma novela que coloca o pecado na minha mente, ou eu entro na internet, aparece alguma coisa de pornografia e eu olho para aquela pornografia e Satanás vai me pegando, a minha carne vai ficando cada vez mais forte, meu espírito enfraquecido. E o que eu tenho que fazer? Fugir. O apóstolo Paulo também, lá em 1 Coríntios 10, 14, ele fala: fugir da idolatria. Idolatria não é só adorar ídolos. Idolatria é quando eu cobiço o dinheiro, eu coloco o dinheiro em primeiro lugar na minha vida. Deus me abençoa e aí eu já não tenho mais tempo para vir à igreja, eu já não tenho mais tempo para orar, eu já não tenho tempo mais para ler a Bíblia, eu já não tenho mais tempo nem para minha família. Por quê? Porque a cobiça entrou de tal forma no meu coração, que é só o trabalho, o dinheiro, a conquista, é idolatria, meu irmão, é idolatria. Então fugir, porque você vai acabar caindo, pela cobiça, ou pela prostituição. Olha o exemplo de José do Egito. José do Egito, ele foi parar como escravo na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, uma mulher muito bonita, começou a seduzi-lo, e José desviando. Um dia essa mulher fica só com José, e essa mulher tenta agarrar José. O que José fez? Fugiu. Ele fugiu, porque ele sabia que a carne dele também era a carne de um jovem, e poderia cair, e ele não queria trair a Deus. Por isso que José também é uma das pessoas que encanta a Deus, porque ele fugiu, ele desviou do mal. O mal está vindo, nós temos que fugir, desviar, porque senão nós vamos cair, com certeza. Então, se eu quero ter uma vida de excelência cristã, o meu serviço para Deus excelente, não tem jeito, gente. Nós temos que tomar as atitudes de ser sincero e reto. Nós temos que ser tementes a Deus e temos que nos desviar do mal. Que patamar nós estamos? Que degrau nós estamos? Apenas o básico? Apenas o esperado de um cristão? Apenas o desejado? Ou muitas vezes a gente está surpreendendo, mas nós vamos ficar só surpreendendo? Nós temos que avançar. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo disse: eu não cheguei até o alvo, mas eu prossigo até o alvo. O alvo é ser como Jesus, é ser parecido com Jesus, que se desviou do mal, que foi sempre sincero e reto, íntegro, que temia Deus, respeitava o seu pai, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Isso é temor, é obediência, mesmo que seja para sacrificar alguma coisa na minha vida. O que nós queremos? Jesus está voltando, Ele vem buscar a sua igreja. E muitos cristãos vão ficar para a grande tribulação, porque a Bíblia mostra, Jesus mesmo falou, das 10 virgens, 5 tinham
azeite na sua lamparina, e 5 não tinha azeite na sua lamparina. O azeite é símbolo do Espírito Santo, que tem que inundar o nosso ser, para nós termos uma vida de excelência. Ou nós estamos com a nossa lamparina vazia, sem a unção de Deus, sem o Espírito Santo. O que nós queremos? Que vida, que tipo de vida nós queremos como cristãos? Será que nós estamos acomodados ao que é esperado de nós? Ou nós queremos que Deus olhe para a gente e fale: observaste o meu servo, observaste a minha serva? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E eu queria orar com você. Talvez eu tenha falado para você nessa noite, e você se sentiu abaixo do básico, de uma forma criminal. Você está com a vida em pecado. Que bom que você está aqui nessa noite. Você tem a oportunidade de chegar diante de Jesus Cristo e confessar os seus pecados e arrepender dos seus pecados e mudar a sua história. Ou talvez você esteja no básico, no esperado, desejado, surpreendente, mas o objetivo é chegar naquilo que Jó, Noel e Daniel diante de Deus. Deus olhar para eles e falar: estou encantado com meus servos. Eu queria fazer um desafio a você, não a mudar de uma hora para outra, porque eu sei que isso é gradativo na nossa vida. Você que quer subir um degrau, que está cansado da sua vida, da vida espiritual que tem levado, e quer subir um patamar, quer crescer, quer chegar ao ponto de Deus olhar para você e falar: olha que encantador é o meu servo, como ele mudou a sua história, olha ele há um ano atrás, olha como ele está hoje, olha ele como está se esforçando, olha como ele ora muito mais, olha como ele lê mais a Bíblia, olha como ele tem mais prazer em ir à minha casa. Ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que é que nós queremos? Hora de mudanças. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. Eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração nessa noite, e você quer orar comigo, eu queria convidar você a ficar em pé e falar: Senhor, essa palavra foi para mim, eu quero te encantar, meu Deus. Eu quero que daqui a um ano o Senhor olhe para mim e fale: nossa, como foi bom essa mudança. Se Deus falou o seu coração, em nome de Jesus, gostaria que você ficasse em pé. A vida consiste de desafios. No mundo lá fora é assim, nós desafiamos. Na nossa empresa, nós queremos crescer um pouco mais para chegar na excelência. E a vida espiritual não é diferente. Nós tem que ter o esforço, tem que ter a caminhada, tem que ter o desejo, tem que ser desafiado. E se Deus falou o seu coração, em nome de Jesus, fique em pé, nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração, fale para Deus: Deus, eu entendi que essa palavra é para mim. Senhor, eu quero mudanças, eu quero transformações na minha vida. Pai, eu quero que o Senhor olhe para mim e veja que eu me esforcei,
que eu estou me esforçando para que essas mudanças aconteçam, para ter uma vida que te agrade mais e mais. Eu quero mortificar a minha carne, e eu quero que o teu Espírito possa sobressair sobre o meu espírito, ó Pai. Nós temos que falar com Deus, ser sinceros diante dEle, aquilo que nós queremos. Pai querido, eu quero colocar meus irmãos queridos na Tua presença. Eu reconheço, Senhor, que eu também preciso de melhorias, eu preciso crescer, eu quero Te encantar cada dia mais, ó Deus. Eu sei que tenho falhas, como todos nós temos, mas Senhor, muitas pessoas estacionam na sua vida cristã, mas esses irmãos estão decididos a mudanças, ó Deus, a crescimento, a encantar o Senhor a cada dia mais, a serem incríveis diante da Tua presença. Em nome de Jesus, transforma, quebra os grilhões que têm os prendido. Ó Deus, eu sei que muitos estão confessando pecados e estão sendo perdoados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu sei que muitas vezes, Senhor, nós ocupamos o nosso tempo com tantas coisas e esquecemos do principal. O principal é estar na Tua presença, o principal é louvar o Teu nome, o principal é prestar serviço ao Senhor, o principal, Senhor, é ter uma vida de oração. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa vida, Pai, transforma, abençoa esses irmãos, ó Pai, faz deles pessoas, Senhor, que fazem diferença neste mundo, que, Senhor, eles possam ter graça diante de Deus, mas diante dos homens também, ó Pai, pelo serviço prestado, pela sua simpatia diante do povo, ó Deus, pelo caráter, pela integridade na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, que seja assim, ó Pai, e que eles possam sair deste lugar abençoados, pois eu lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus, amém.